Oi, estão pedindo aí o link, viu, gente? Ede Paiva está pedindo o link. Eu vou colocar no grupo, Pro. Pronto, maravilha. Gente, então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Eu queria, assim, dizer da alegria, né, de estarmos nesse momento de abertura da campanha 16 dias. Fizemos uma abertura agora, né, com a participação de todas as pessoas envolvidas na organização da campanha, as instituições envolvidas, né, e dentro da UNEB, o reitor da universidade, a pró-reitora de extensão, né, os grupos de pesquisa envolvidos, o mestrado profissional em educação também, né, o MPED, enfim, né, a Liga Brasileira de Lésbicas, que é uma parceira da campanha 16 dias há muito tempo. Então, para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento, abrindo a campanha, né, e com uma roda de conversa tão potente, trazendo mulheres implicadas com todo esse processo de enfrentamento à violência, mas principalmente neste momento agora, né, no dia 20, em que nós também comemoramos o Dia da Consciência Negra. Portanto, a campanha 16 dias de ativismo, que na Bahia, que no Brasil, começa no dia 20, ela intersecciona, né, as questões de raça, trazendo a centralidade das mulheres negras e da luta das mulheres negras, né, para o debate, discutindo as várias faces da violência contra as mulheres, e é isso que nós vamos trazer e discutir hoje aqui, mas também pensar o lugar dessas mulheres nesse momento, né, em que nós estamos saindo de uma eleição para eleições municipais, né, onde nós elegemos muito poucas mulheres prefeitas dos municípios, mas que elegemos de maneira significativa para o que nós construímos até hoje nas nossas lutas. Muitas mulheres negras, né, aqui na Bahia nós temos o exemplo da Laina Crisóstomo, com as Pretas Salvador, com o coletivo que foi eleito, né, as mais de 20 mulheres trans, né, Keila Simpson, que foram eleitas vereadoras, né, com a comunidade indígena, que hoje também comemora a eleição de um representante da comunidade indígena no município de Pernambuco, né, um outro representante da comunidade quilombola, eleito também para uma cidade no Maranhão. Portanto, a gente conseguiu, né, tem conseguido furar alguns bloqueios que a história do racismo, do sexismo e da transfobia impõe para todas nós, né, e que se constitui, de fato, uma violência que nos exclui dos espaços de poder e das possibilidades de construir políticas públicas de enfrentamento às violências. Portanto, é importante esse momento aqui, onde a gente pode refletir a política e a gente pode refletir as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres e trazendo para o centro do debate informações importantes sobre a violência, principalmente neste momento de pandemia. E aí eu queria frisar, não é, que nós já temos dados muito atuais sobre a violência contra as mulheres, não é, nesse momento de pandemia, e que reflete o alto índice de violência que as mulheres negras são vitimadas. Nós temos também dados publicados de pesquisas atuais, né, organizados pela Associação Nacional de Travestis Transsexuais, a ANTRA,
trazendo também importantes informações e dados sobre a violência e o assassinato contra travestis e transexuais, e como o recorte racial, e como essas mulheres negras, né, travestis negras, são a que mais sofrem a violência. Temos aqui também já dados que mostram a ação genocida do Estado contra as comunidades e as populações indígenas, não é? E que isso reflete muito fortemente na vida das mulheres indígenas. Portanto, nós vamos falar aqui hoje, né? E nós temos aqui uma representante do Estado, né? da Justiça, não é? Que é a delegada Clécia, que está aqui também, que vai falar sobre isso, né? Portanto, é muito importante esse momento, né, para que a gente possa pensar essas ações de enfrentamento à violência, mas também trazendo reflexões fundamentais nesse caminho, né? Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa, não é, trazendo aqui a primeira fala, eu acho que poderia ser da nossa delegada. Bota aí ela na tela, me parece que não está aqui. Estou sim. Pronto, Maria Clécia, a doutora Maria Clécia Vasconcelos, que está aqui presente. Então, a gente poderia começar com você, trazendo um pouco essa sua reflexão, né, desse lugar que você ocupa na gestão da segurança pública do Estado. E aí, depois a gente vai também fazer essa primeiro momento, né? Então, nós vamos dar uns 15 minutos aí de fala inicial para cada uma de vocês, para trazer um pouco essa experiência dessa reflexão do lugar de vocês sobre a violência. E aí, depois a gente parte para o segundo bloco para pensar um pouco aí em termos das políticas públicas e pensar as mulheres e os espaços de poder e como que esses resultados, né, das eleições e essa ascensão, mesmo que pequena, como se possa imaginar, mas muito significativa em alguns estados, das mulheres negras e das mulheres travestis e transexuais na inserção nos espaços de poder, né, e nas câmaras de vereadores e vereadoras, tá bom? Então, por favor, gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Maria Clécia. Boa noite. 15 minutos. Eu fico muito feliz em estar nesse momento com mulheres de tamanha representatividade na nossa sociedade. É preciso, sim, a academia, a sociedade civil organizada, ainda está em espaços, em movimentos como esse, a exemplo dos 15 dias de ativismo. E eu falo na condição, hoje, de quem ficou à frente da Delegacia da Mulher de Feira de Santana durante os anos de 2013 a 2019. Mesmo não estando numa delegacia especial de atendimento à mulher, todo e qualquer delegado de polícia vai se deparar com dois momentos, com duas situações. A primeira, a falta de política pública específica para atender esta mulher que demanda o serviço policial. Porque hoje já se entende, né, que, primeiro, a violência contra a mulher é um fenômeno este que precisa ser combatido, mas não combatido apenas com a ação policial. E prova disso é a Lei Maria da Penha, que é uma lei multidisciplinar. Então, essas políticas públicas precisam ser faladas, precisam ser tratadas, especificadas, e isso só será obtido quando a mulher realmente estiver em espaços públicos e se enquadrar em grupos
hegemônicos de poder, de decisão. Como bem falou a professora, nós estamos vindo de um período político onde foi alcançado muito. Né? Parabenizo agora as mulheres recentemente eleitas, mas a gente percebe o quanto ainda precisa ser conquistado para realmente estar nesses lugares, nesses espaços e poder construir políticas públicas específicas. E eu considero essa política, e eu considero que o maior elemento para um combate eficaz, e não apenas no discurso, no que se refere à política pública, uma conscientização na base. Porque o que é que acontece? A gente vê o delegado de polícia, o policial, o juiz, o promotor, pode ter o maior conhecimento técnico, mas se não tiver sensibilidade ao tema, nada é feito. A gente vai ver mais e mais casos Mariana Ferrer. Eu vejo isso no meu dia a dia e a gente não avança. Porque não é apenas ter uma Lei Maria da Penha, não é apenas ter uma delegacia da mulher, uma vara da violência doméstica. O plantão quem tira o plantão, o juiz que vai julgar a prisão em flagrante pela Lei Maria da Penha, não é o juiz da vara de violência. E se este juiz, esse promotor, esse delegado, esse policial que atendeu o caso, não tiver a real consciência dessa questão de gênero, se não tiver sensibilidade ao tema, nada adianta. Então, é preciso ampliar essa consciência. É preciso expandir. Eu não estou falando nem de violência institucional. Eu estou falando de uma questão de interpretação mesmo, porque são valores que o indivíduo traz durante toda uma vida e não é pelo fato dele estar no cargo que ele vai se despir deles. Não é assim. Então, é necessário fazer essa reflexão, que a gente fala tanto de política pública, mas qual política pública específica? Não é? O que falta? O que nos falta realmente para a gente atingir um número maior? Porque, a exemplo do que vivemos agora na pandemia, o número de registros de ocorrência diminuiu, é fato, mas diminuiu porque a palavra de ordem é #fique em casa. Mas o nível de violência que esta mulher foi submetida foi maior, foi mais grave, e o feminicídio aumentou. Não é? A gente analisa as tipificações e as condenações de feminicídio e é um número baixo. Porque essa dificuldade de reconhecer o feminicídio. E eu não falo só no âmbito policial, é no jurídico como um todo. E aí eu até faço uma pergunta. Nós aqui presentes temos uma noção. Lei Maria da Penha, fase de judicialização do enfrentamento ao fenômeno da violência contra a mulher. É o maior instrumento realmente de combate a esse tipo de violência. Mas a efetividade jurídica, quantos são condenados? Quantos são condenados? Quantos processos chegam a termo? Pouquíssimos. E há quem diga, é porque a mulher desiste. Não, ela está sendo estimulada a desistir. Há varas de violência que chamam previamente, antes da audiência de instrução, a mulher para dizer, você quer mesmo? Você quer mesmo seguir? Olhe. Outro problema dessa efetividade processual é porque a maioria dos delitos prescrevem. O número, onde eu quero chegar, o que eu quero dizer, que o número de condenações de violência doméstica é muito baixo. Praticamente,
A fase processual de combate à violência doméstica se resume à concessão de medida protetiva. É o andamento, é o que temos, é o que se vê. Ah, falta de celeridade processual, porque a prescrição é baixa. Vamos identificar onde é que tá a causa, mas o problema existe e tem que ser discutido, porque a gente fala tanto, né? O combate, a política pública, não sei o quê, mas de que política pública a gente está falando? Eu acredito que a base de tudo é a conscientização, a educação, já que a violência de gênero é cultural, é relacional, mas o que a gente percebe é uma total falta de sensibilidade ao tema, oriunda, proveniente das pessoas que trabalham diretamente com esses sujeitos, vítima e autor. Então, essa violência que persiste de todos os gêneros, isso, quando eu falo todos os gêneros, aí me desculpe, os grupos vulneráveis estão suscetíveis a esse tipo de vulneráveis, não, as minorias, vamos assim dizer. E aí se encontram os negros, os grupos LGBTQ+, as mulheres. Você imagine uma mulher negra, lésbica, pobre, não é? Da periferia. Então, como é que quando ela demanda o serviço, né, quando ela vem se reconhecer como sujeito de uma violência contra a mulher, de uma violência doméstica, qual é o trajeto? Né? Qual a via crucis até realmente ser atendida na sua necessidade enquanto cidadã, enquanto dignidade da pessoa humana? Então, ainda é preciso, sim, pararmos e falarmos muito sobre isso, mas eu acredito que o grande gargalo ainda está nesse controle informal de criminalidade, né? A questão de ver o outro, de tolerância, de empatia, não é? Porque eu não quero com isso dizer que as instituições, né? A violência institucional aí é patente. A mídia mostra aí o vídeo do dia hoje, no dia em que se para se refletir, dia da consciência negra, e o que é que nós temos? Uma morte de mais um fato que envergonha a condição humana, nos envergonha, e se repete, e o debate retorna, se faz mais necessário, e dizer que a luta é persistente, continua, e esses espaços precisam sim ser ocupados. A sequência de um momento político em que sabemos que nos falta, enquanto brasileiros, a consciência política, mas já tem demonstrado sinal, né, de melhora. É um avançozinho pequeno, mas já temos o que comemorar. Então, como eu falei inicialmente, eu agradeço estar aqui. Esses assuntos vamos assim, me instigam, não é? Porque eu, na condição de mulher, de cidadã, e que sou proveniente, eu tenho duas profissões, a minha profissão primeira é ser delegada de polícia, e eu vivo constantemente nesse dilema, porque, infelizmente, na maior parte das ações policiais, a maior parte das ações policiais está na contramão do direito, porque hoje o direito vê a prisão como última ratio, e ainda vigora no meio policial a ideia de que o trabalho só está bem executado quando redunda em prisão, quando redunda nisso e daquilo, e na maior parte o alvo dessa prisão é alguém que está na categoria de minoria, infelizmente. Então, eu encerro minha fala
dizendo que o que nos alenta é saber que hoje já se tem uma consciência que foi rotulada com o politicamente correto, né? Pelo menos, mas isso não é politicamente correto. Já é uma consciência que está impregnada, estereotipada ou não, já se fala, já se tem a percepção, mesmo aqueles que tentam, insistem em não aceitá-la. Viu? Muito obrigada e sigamos. Passo a palavra à professora. Obrigada. Então, pronto. Obrigada, doutora Maria Clécia. Importante, né, a sua fala, que é uma fala que é realista do ponto de vista do que representa a segurança pública, os aparelhos do Estado de segurança pública, né, do que ele pode ser o espaço, né, da produção da justiça ou da injustiça. Né? Portanto, esse é um dado importante para a gente pensar. Quando a gente fala de violência, não é? A gente tem que pensar a violência do Estado e como o Estado se posiciona na garantia de direito e de cuidado, não é? Com a população, com o segmento social que é mais vitimado pela violência. Né? Então, eu acho importante, né, esse olhar crítico que você traz aqui, essa reflexão, né, do lugar, inclusive, de uma pessoa que estava, né, assumindo a gestão de uma delegacia e quanto a gente tem que pensar sobre isso, né? E nós que estamos na militância vivenciamos sempre. Imagino que Laina, então, que milita e que atua como advogada, e na ONG estamos juntas, Keila também, né? Como que nós avaliamos a violência do Estado a partir dos aparelhos, né, de segurança pública, que é um dado também importante para a gente pensar nessa questão do enfrentamento. Né? Mas eu queria, então, agora, passar para Keila. Né? Keila, queria, trazendo esse dado que foi publicado agora, né, pela ANTRA, que são esses registros de 151 assassinatos de travestis e mulheres trans, principalmente, não é, aquelas racialmente negras, não é? Eu sei que da importância que é esse levantamento de dados, porque a gente, infelizmente, nós não temos, né, dados, principalmente com relação às mulheres lésbicas, por exemplo, né? O lesbocídio não é algo que a gente é muito subnotificado e termina se perdendo no âmbito aí da violência contra as mulheres de uma maneira em geral, e a gente perde muito essas informações que são fundamentais para que a gente possa caminhar na busca e no enfrentamento a essas violências. E, obviamente, que a ANTRA tem tido um papel importante nesse contexto. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? E sobre as políticas públicas, né? Sobre a ação do Estado no resguardo e na garantia para a vida, né, das pessoas travestis e transexuais no nosso Estado e no Brasil. Né? O que a gente avançou, ou o que a gente não tem de políticas públicas, né, diante da existência hoje desse Estado fascista. Então, é um pouco essa sua reflexão que é fundamental e importante nesse momento. Eu só queria, desculpa, Keila, antes de passar para a Keila, eu queria falar que a Tayara, né, Tuxá, ela infelizmente está com problema de conexão, está com problema no aparelho de celular, portanto, evidencia de maneira tão radical, né, o que as desigualdades
de acesso hoje às tecnologias, né, e à conectividade nesse mundo, nesse momento de pandemia nos traz, né? Ela ficou muito sentida, mandou um áudio, e nós também, Tayara, sentimos muito, né, porque você é uma figura maravilhosa, tem tido um papel importante lá no Pará, nas discussões e na luta contra a violência contra as mulheres indígenas, né, na sua reflexão, e também na luta do povo indígena contra o genocídio do Estado. Então, Keila, com você. São 15 minutos, e depois a companheira Laina. Ok. Vamos lá, então. Boa noite, gente. De antemão, já peço desculpa por estar de máscara. Eu estou em casa, mas estou passando por um processo de tratamento dentário. Minha boca está com pontos, ainda não está muito bonita de se ver. Por isso, eu vou pedir permissão para ficar de máscara. E aceitei o convite primeiro pela importância do evento, e também porque quando a Amélia me chama é um compromisso. E aí a Amélia e ele sabem que podem contar comigo em qualquer circunstância. Tá? Agradeço o convite mesmo de fazer parte nesse dia que é um dia de celebrar. Então, essa consciência que tem que tomar conta de nós, né, de pessoas negras, para estar cada dia afirmando essa condição, para que esse racismo estrutural, que estrutura a nossa vida, que estrutura a organização funcional dessa nação, possa cada dia desaparecer da nossa vida. É um dia triste porque a gente pôde presenciar e acordar com essa sacudida que foi dada em Porto Alegre com o assassinato desse homem negro de 40 anos, uma vida negra que se perde no Dia da Consciência Negra. Mas o Brasil inteiro está se levantando contra esse assassinato, e quem sabe seja mais um passo que a gente vai dar dentro dessa possibilidade da gente acabar, erradicar o racismo da nossa vida. Acho que isso também tem toda uma conotação. Também é um dia que a gente pode repudiar a forma que o vice-presidente da República, vindo descendente de uma população, de um povo tradicional, que é o povo indígena, possa dizer que no Brasil não existe racismo, quase que ratificando o negacionismo que o governo federal tem batido, e que essa é exatamente uma mácula, uma das muitas máculas que esse governo deixa nesse negacionismo, mas dessa negação de tantas violações que tem no Brasil. O racismo é mais uma delas, e que o vice-presidente hoje, em uma declaração, disse que não existe racismo, que o que existe no Brasil é outra coisa. Então, é um momento importante, porque a gente tem que compreender o desafio que a gente enfrenta nessa nação, e é importante porque a gente não vai voltar para trás, nenhum passo atrás, é daqui para frente. Dito isso, eu queria pensar com vocês aqui um pouco do que a gente está falando. A gente está no estado da Bahia, e a gente tem aqui no estado uma composição de trabalho que ela também é bem específica, né? O estado da Bahia não tem uma política efetiva que verse sobre a população LGBT. A gente tem iniciativas que estão postas em políticas de governo e não política de Estado. Portanto, precisamos, de fato, trabalhar para que essa questão LGBT, essa questão das ações que são desenvolvidas para populações específicas, possam, de fato, se tornar políticas públicas, porque enquanto a gente estiver refém de política de Estado, a gente não vai avançar muito nessa questão, e é uma política que é necessária, e é uma política que é importante, porque a gente tem visto sistematicamente nesse estado baiano como são tratadas pessoas LGBTs. Nós temos um rapaz que foi quase assassinado, que está internado no Hospital Geral do Estado, com vítima de latrocínio, e não foi latrocínio somente, ele foi violentado exclusivamente porque ele também era gay, e isso quase a justiça nunca compreende essa conotação. É a mesma coisa do racismo. Acontece o racismo, como foi em Porto Alegre, e a primeira coisa que se descarta é logo essa condição, né? Na homofobia, na transfobia e na lesbofobia é a mesma coisa. Há sempre uma
quase que uma conivência para não qualificar esses crimes como com essas conotações, com essas qualificadoras, para que as pessoas possam se safar mais facilmente. Dito isso, eu queria também chamar um pouco para a questão política que a gente vive, da dificuldade que é não termos dados, dados específicos. Eu estou no evento aqui promovido por pesquisadores e acho importante, porque a gente ainda hoje fica refém, tanto no cenário brasileiro como no estado da Bahia, de trabalhar com números que sejam números estimados, né? Se a gente pensa para a população trans e mesmo para a população LGBT, para pautar políticas para essa população, dificilmente nós vamos encontrar dados importantes que vá nos dizer, ou pelo menos qualificar e quantificar essa população. E aí também é uma dificuldade não ter esses dados, mas a gente sabe exatamente qual é o problema de não ter dados. Não ter dados, eu posso ocultar a política. Não ter dados, eu posso dizer de fato que não existe dados para que uma população possa ter, então, políticas, né, que vá resguardar os seus direitos de cidadão. E aí é importante que a gente bata mesmo, provoque e promova bastante pesquisas para que a gente possa, então, fazer comparativos e dizer para governo, para pesquisadores, para órgãos governamentais e não governamentais da importância que trabalhar com essas populações que estão aí. E foi pensando nisso, nessa falta de dados que nós temos para atuar com políticas públicas, que a ANTRA começou a fazer, então, esses levantamentos que tem a ver com o assassinato de pessoas trans. Desde 2017, nós publicamos relatórios e percebemos, durante todo esse processo, esses assassinatos cotidianos que só têm aumentado durante todos esses anos de pesquisa. E é uma pesquisa que, muito embora o governo use a pesquisa quando ela lhe é conveniente, não tem a mesma possibilidade de reconhecer essa pesquisa como importante para fomentar políticas. Quando, em 2019, esses dados deram um pouco os números menores do que o ano de 2018, a primeira coisa foi o governo se apoderar desses dados e dizer que no governo do presidente Bolsonaro a população trans estava diminuindo as mortes, como se uma diminuição de morte fosse algo a ser celebrado. O que a gente deve celebrar é a vida. O que nós devemos celebrar é quando não tiver nenhuma pessoa sendo assassinada. Qualquer pessoa, seja a população trans, seja a população negra, de periferia, enfim. Precisamos celebrar não a diminuição de assassinato, mas a erradicação deles. Mas esse mesmo governo que celebra quando pega um dado e olha somente o número em si, não avalia a fundo a questão, não pega os outros relatórios que a gente tem e faz uma análise para comparar o que nós vamos demonstrar em janeiro de 2021, quando a gente publicar o próximo boletim. Nesse ano de 2020, com o advento da pandemia, a gente se surpreendeu muito com o número de assassinatos que aumentaram. Pensávamos nós que, no momento que você está reclusa em casa, a violência diminuiria. Mas qual não foi nossa surpresa perceber que, pelo contrário, o isolamento social, a população trans já vive em isolamento social sempre, mas quando o isolamento social, por uma questão sanitária, foi imposto e a gente teve que se recolher, as violências começaram a aparecer, porque há muita gente que não sabe ou não compreendem a convivência com uma pessoa trans, e foi reportado para nós muitas violências na própria família, de familiares, quando não a mãe e o pai, irmãos, primos, tios, enfim. E aí aumentou consideravelmente esse processo da violência física. A violência psicológica nem se fala. E mais ainda quando nós fomos observar a letalidade, né? Porque também aumentou consideravelmente o número de assassinatos que a gente vai reportar nesse ano.
de 31 de outubro, de 31 de janeiro, perdão, de 1º de janeiro até 31 de outubro, 156 pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso dá um aumento de 45%, 45%, 47% de assassinatos. Todas essas pessoas que foram assassinadas, dessas 151 pessoas, todas eram do gênero feminino. Então, quando se assassinam, e a maioria dela, um percentual, 70 e tanto por cento dela, não me recordo agora o número exato, de fato, mas mais que 70% delas eram travestis, mulheres transexuais, negras. Então, percebe-se aí que há que há dois fatores que são alvo para incidir nesses assassinatos. Primeiro, eles assassinam a figura feminina daquela pessoa e depois assassina porque é uma população da epiderme preta, negra. Isso aí acirra, de fato, o ódio que essas pessoas têm dessa população. Mas ainda é cruel também quando essas pessoas, depois de morta, depois que elas estão veladas, tem ainda o que nós chamamos de uma morte pós-morte. As pessoas elas são assassinadas outra vez quando a família quer travesti-la, ou travestir a pessoa, vestir, melhor dizendo, vestir essa pessoa com indumentárias e vestimentas que ela não usaria até aquele momento. Quando jornalistas, na sua possibilidade de ganhar pessoas, leitores e pessoas, colocam em primeiro plano o nome de registro da pessoa. Isso é desrespeitar a memória de uma pessoa que foi assassinada. Então, é preciso conscientizar também essa população de que o nome, para nós, ele não importa. O nome, talvez, ele vai importar para o inquérito policial. O nome vai importar para o inquérito, ele não vai importar para o jornalista. Ele não vai importar para nós que fazemos esses dados. Então, quando me perguntam qual é o nome das pessoas, e aí fazem assim, alguns jornalistas, qual o nome de batismo da pessoa que morreu? Eu digo, ela não tinha nome de batismo. Nenhuma das pessoas se tornam cidadãs desse país quando se batiza. Esse Estado é laico, muito embora não pareça, mas nós sim advogamos que ele é. Então, a pessoa passa a ser cidadã ou cidadão quando se registra e não quando se batiza. Então, o nome não é de batismo, o nome é de registro. Percebam que, em cada momento da nossa vida, a gente vai nessa didática, orientando e formando esses profissionais que aí estão, para que a gente possa, cada vez mais, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais aceitável. Ainda nesse quesito da violência, a ANTRA, pela primeira vez, ela conseguiu, então, estabelecer, a gente já tinha um contato com a ONG Transgender Europe, que faz há muito tempo essa coleta de dados, e a TGEU, chama TGEU, a Transgender Europe, TGEU. Ela pesquisou que o Brasil matou então, a pesquisa demonstra que 82% das pessoas trans assassinadas no Brasil são negras, pretas ou pardas, né? E 67% eram profissionais do sexo e a idade média dessas pessoas era de 26 anos. Percebam aí, então, que se mata uma população negra e uma população jovem. Por isso que a gente tem sempre relatado e dito que a média, a expectativa de vida de uma população, da população trans, é de 35 anos de idade. Os dados aqui dos assassinatos demonstram exatamente esse caminho. E aí, tem mais duas coisas que eu acho importante nesse contexto. Nós vivemos nesse mês Novembro Azul, e a gente foi procurada diversas vezes por jornalistas para falar um pouco dessa campanha. Acho importante, é importante relatar campanhas de saúde para a população trans, especialmente essa. Mas, especificamente, essa campanha do Novembro Azul, que fala sobre câncer de próstata, e o jornalista, quando vem perguntar por que a população não acessa tanto
esse exame, esse preventivo, eu falei, mas a população não chega à idade que está prevista lá para começar a fazer o preventivo. E eles se assustam com esse dado e depois eles acabam constatando que sim. E você não vê muitas pessoas trans no Brasil com mais de 50 anos. 55 anos que eu tenho, eu sou uma sobrevivente desse sistema que está aí adverso. Eu sou uma resistência desse sistema adverso que se mostra contra a nossa população todo dia. Como eu, temos poucas ainda. Mas eu acredito que esse processo de campanha, para falar mais especificamente, é importante porque nós estamos, sim, trabalhando para que essa população possa sair dessa expectativa de vida de 35 anos e possa almejar viver um pouco mais. Eu serei uma travesti centenária, eu vou viver mais 45 anos, é a minha meta. Oxalá consiga, tenho certeza que sim. Por fim, eu queria dialogar com vocês que um panorama importante não uma luta civil, isso não é, mas um aspecto importante a gente observou a partir de 2016. Em 2016, o nosso estudo, quando teve as eleições municipais, nós fizemos um levantamento e de 89 candidaturas de pessoas trans que tiveram pelo Brasil, de desbravadoras que conseguiram estar disputando, nós tivemos 9 candidatas, 9 pessoas que foram eleitas. Né? Essas 9 pessoas que foram eleitas em 2016, elas frutificaram, então, para chegar aqui em 2020. Nesse ano, na eleição municipal, a ANTRA novamente fez uma pesquisa e a gente foi acompanhando durante todo o processo de 2016 até aqui, nesses 4 anos, o desempenho das candidatas, das pessoas trans que estavam eleitas, e a gente conseguiu, então, mapear 300 candidaturas, mais ou menos, de pessoas trans pelo Brasil. E eu, durante todo o processo, em que era questionada por jornalistas, o que eu achava desses números, primeiro, acho que é importante. Acho que é importante qualquer pessoa trans, quando ela se dispõe a estar no lugar de destaque, no lugar de protagonismo, eu já acho importante. Pelo simples fato de estar. Vencer ou não vencer é consequência. E eu dizia sempre, olha, se nós tivermos essas tantas, quase 300 candidaturas, uma que se eleja, eu já vou estar feliz demais na vida. Porque eu sei a conjuntura que a gente vive. Eu não desconsidero esse momento que o Brasil está vivendo aí, que toda hora aponta um retrocesso e a gente vai lá e reage. E eu tinha certeza que nós elegeríamos algumas candidatas, mas não esse número expressivo de quase 30 candidaturas pelo Brasil. Mas não foram candidaturas que surgiram aleatoriamente. São candidaturas de pessoas, na sua grande maioria, que sabem exatamente o que estão fazendo. Não é uma candidatura apenas para compor uma cota, é candidatura de pessoas que já estão nas suas bases trabalhando e que dentro do parlamento vão fazer um diferencial enorme. Então, que bom que esses ventos começam a soprar positivamente para o nosso lado e, com certeza, nas próximas eleições em 2022, nós conseguiremos, sim, dar mais um passo rumo à reconstrução da democracia da forma que a gente quer e deseja. É inadmissível que a gente não pense em 2018 e não mire 2022 e perceba a dificuldade que temos aí para não entrar de vez na política e fazer com que o restabelecimento da democracia seja uma possibilidade nossa. Conta aí todas as pessoas, conta aí todas as oportunidades. É preciso que nós tenhamos a certeza de que a gente, é só nós que podemos fazer essa diferença. O nosso voto ele é um só, mas a nossa incidência política ela é ampla. Portanto, eu queria aqui pensar que essa ideia, que essa participação, que esse evento ou esses eventos, no dia 25 vou participar de um outro no Goethe Instituto, são ações que estão arando essa terra para que a gente possa, sim, colocar o Brasil no eixo que ele merece e que a gente tanto quer. Pronto. Keila, obrigada, mas você vai voltar a falar um pouco isso aí no último momento nosso, aí a gente vai retomar essa discussão
política, que eu acho que é fundamental para refletir sobre essas informações, esses dados que você traz, e mais ainda esse caminho de construção das informações, de dados que possam subsidiar um posicionamento e uma ação política mais efetiva, né? Esse mês agora, a ANTRA lançou, o Atlas também lançou dados e informações sobre feminicídio, e aí eu queria ouvir Laina, nesse momento agora, refletindo um pouco sobre essas informações, esses dados, porque eu acho que isso tem sido muito substancial para a luta, né, da Estamos Juntos, Juntas, e esse caminho que você vai percorrer. Mas a gente quer chegar a essa discussão política, porque a gente ficou muito feliz que nós sabíamos, né, que você viria para cá depois desta eleição. Mas quando saiu o resultado, eu digo, gente, bombou total, né? É maravilha, imagina, tenho ouvido aí os vídeos que você e as duas outras companheiras têm gravado no Insta para falar sobre o resultado, mas refletir um pouco esse momento, porque é fundamental, né? Ou seja, a gente está nesse momento agora que Keila traz, né? A gente é o mês, é o Dia da Consciência Negra, é o momento de festejar esse lugar de autoafirmação da nossa negritude e da percepção da nossa história, de onde nós estamos, mas agora é o momento da gente lutar, né? Lutar de maneira feroz, né? Como disse Cobrinha no vídeo que ele publicizou hoje, é fogo no canavial, né? Então, é um pouco esse sentimento, acho, que a gente está sentindo quando vê esse número estarrecedor de mulheres mortas, né, de LGBTs, de travestis transexuais mortos e mortas, enfim, né, nós que estamos, os nossos corpos, né, que está colocado aí à prova para viver, né, ou para morrer, ou para viver, mas, enfim, é isso, mas me fale aí, Laina, prazer tê-la aqui, e parabéns aí pela vitória. Obrigada, minha irmã, muito feliz. Estamos muito assim, ó, na alegria. Catei no sapatão na Câmara Municipal de Salvador, é importante dizer isso, né, minha irmã? Isso é tudo, imagina, Babado, eu acho. sapatão na área. E a gente, quando ocupa, não ocupa de bonde, a gente ocupa de caminhão. Então é isso, é a ocupação revolucionária que a gente vai fazer. Eu acho que esse é o exercício, né? Agradecer muito o convite, eu brincava com a Maeli, né? Eu dizia a Maeli, ela, me diga aí uma mini biografia. Eu falei, mulher, no dia, porque ia ser a 25, depois eu dobrei a vídeo, eu falei, mulher, nesse dia, talvez eu já seja vereadora eleita, então vai ter que mudar a mini biografia para poder constar. Mas, enfim, dizer que estou muito feliz, ainda processando, assim, né? A ficha ainda está caindo. Enfim, no domingo foi um processo, na segunda também, né? Mas eu acho que a gente traz, né, na nossa história, na nossa trajetória, muito do que a gente acredita, do que a gente luta. Então, eu acho que essa conquista não é uma conquista minha, sabe? É uma conquista de um projeto político mesmo, né? De enfrentamento à violência contra a mulher, de enfrentamento à LGBTfobia, de enfrentamento ao racismo. Eu queria muito, muito que tantas outras mulheres, tantas outras companheiras de luta também tivessem conseguido ter êxito, porque a gente ia conseguir fazer uma revolução ainda mais potente dentro da Câmara. Nós somos hoje muito poucas, né? Mulheres de esquerda, por exemplo, nós só temos 3 dentro da Câmara Municipal de Salvador. Imagine, de 43 nós somos 3, né? Eu, Marta Rodrigues e Maria Marighella. Então, assim, imagine que loucura. A gente está num processo que é de muito pouco, né, para fazer luta, mas uma coisa que a gente não tem é medo. A gente faz resistência porque a gente segue lutando para a gente existir e para tantas outras existirem, né? E aí, esse dia, né, que é um dia tão emblemático, o 20 de novembro, que a gente faz muitas reflexões, né, que não tem que ser o dia 20, não tem que ser o mês de novembro, vai ter que ser o ano inteiro discutindo racismo num país onde ainda se mata, né, dentro de um supermercado, como se, enfim, né, a vida das pessoas não valesse nada, porque é isso, existe um processo ainda de objetificação dos corpos, né, especialmente corpos negros. Então, João Alberto, né, que foi assassinado, não é o primeiro caso, né,
de racismo praticado pelo Carrefour, assim como não é o primeiro caso que acontece em supermercado. A gente já vivenciou isso com o Extra, fizemos denúncia, enfim, ocupação, manifestação, e eu acho que é muito perverso, né? Porque, na verdade, o que eles tentam fazer é controlar os nossos corpos, né? Eles tentam controlar os nossos corpos de alguma forma. Seja no controle, enfim, porque nós somos mulheres, porque nós somos LGBTs, porque nós somos negros e negras. Há sempre uma tentativa de controle desses corpos a partir da violência. Ou a partir da violência, né? Enfim, física, psicológica ou do cárcere, né? Então, ou eles nos matam, ou eles nos encarceram, nos controlam de uma forma extremamente violenta. E aí, falar sobre os 16 dias de ativismo é falar que fazer enfrentamento à violência contra a mulher é algo que, nesse período de pandemia, foi algo que a gente teve que se reinventar, né? Eu acho que a palavra verdadeiramente é essa, assim, reinvenção, né? Hoje a gente conversava, eu com algumas amigas da Tamo Juntas, a gente dialogava um pouco sobre isso, assim. Como a gente teve que mudar, né, o insight para pensar como continuar acolhendo essas mulheres, mesmo com a distância e o distanciamento social, né? Então, eu acho que a gente teve que se reinventar, e eu acho que a grande potência, sabe, Amélia, é que a gente conseguiu fazer isso a partir de muitas redes de apoio, né? Eu acho que essa é a grande potência. Nós somos rede de apoio de muitas mulheres. Então, eu acho que é muito assustador a gente pensar que, atualmente, a gente tem uma rede, né? Uma rede não só estadual, mas uma rede, né? Enfim, oficial, que tem tido um processo de sucateamento, né? Sucateamento, desmonte, né? A gente não tem visto funcionamento do centro de referência, a gente não tem visto a casa de passagem do município, a gente tem tido inúmeras denúncias, né, de violências e violações e de revitimização nas delegacias. A gente tem vivenciado isso, por exemplo, nos IMLs. Então, a gente tem visto como toda a estrutura da rede, ela está sucateada, e para além do sucateada, ela está violentando ainda mais as mulheres. Então, como é? Eu dizia no início da pandemia eu fiz muita live, né, falando sobre isso, que as pessoas estavam horrorizadas, diziam, meu Deus, como estourou agora a quantidade de violência. Eu dizia, gente, mas sempre existiu machismo, sempre existiu racismo, sempre existiu intolerância religiosa, sempre existiu LGBTfobia. A diferença é que a lupa, né, da pandemia fez com que as coisas parecessem ainda mais intensas, as coisas parecessem ainda maiores. Então, eu acho que quando a gente fala sobre desde o início da pandemia, né, eu lembro que vários jornais falavam, né, que tinha havido um processo de diminuição das denúncias, né? Alguns secretários de segurança do Brasil, inclusive, né, de segurança pública do Brasil inteiro, falavam que houve menos solicitação de medida protetiva, houve menos registro de queixa. E aí, quando a gente vai ver, tipo, um mês depois, dobra o número de feminicídios, né? Ou seja, as mulheres não estavam conseguindo sair para denunciar, para registrar e para requerer medida protetiva, e estavam sendo mortas dentro de casa. É importante a gente lembrar que tem alguns dados que falam que a cada 10 mulheres assassinadas em razão do feminicídio, né, 7 morrem dentro de casa. Então é importante a gente dizer isso. Porque a casa não é lugar seguro para mulheres, para negros e negras, para LGBTs. Então é importante a gente dizer isso. E aí é fundamental pensar nas redes de apoio. O que a gente tem sido é rede de apoio, né, fortalecido tantas mulheres. E aí falar da Tamo Juntas, né, do trabalho da Tamo Juntas, que enfim, agora, né, nesse próximo período, eu vou estar me afastando, né, enfim, agora cumprindo uma outra tarefa, né, como vereadora, mas continuo tendo, enfim, né, é minha cachaça, eu digo que é minha filha mais nova. Minha filha fala, né, que é a filha mais nova, porque ela é a mais velha. Ela tem 7, a Tamo Juntas tem 4, né, mas a gente segue, né, fazendo luta. Agora, fazendo luta em outro espaço, né, que também é fundamental, ocupar espaço de poder para fazer enfrentamento à violência. Mas a Tamo Juntas é uma organização que tem que se consolidado, não só na perspectiva do enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas como você falou, né, Amélia, falando sobre os números de feminicídio. A gente tem atuado em alguns casos de feminicídio, e isso tem sido muito forte, né? O quanto os casos de feminicídio, né, e os tribunais de júri têm sido espaços de ainda mais destruir com a vida dessa mulher, né? É assustador como você vê, por exemplo, recentemente o STJ inocentou, né, um crime depois de 2015, né, que é a lei de feminicídio, inocentou um cara alegando que era um crime de honra, né? Então, a gente ainda vive uma verdadeira barbárie. A verdade é essa. A gente ainda vive um Estado que pratica misoginia todos os dias. A sensação que a gente tem é que o Estado brasileiro, né, enfim,
continua a praticar, enfim, as atrocidades que praticava há 500 anos atrás. Parece que nada mudou. Essa é a sensação que a gente tem. Mas a diferença é que hoje a gente não se silencia mais, hoje a gente entendeu a potência que é a união de mulheres, a gente entendeu a potência que é quando a gente se junta e a gente entende que não está sozinha. Então, eu acho que nesses 16, que é aqui na Bahia, a gente sempre é diferente, né? Eu gosto de dizer que teve uma vez que eu estava com uma amiga, né? Que uma do Rio Grande do Sul e a outra era, acho que do Rio. E aí uma fala de mexerica, né? Falando de tangerina. Uma falava que era mexerica, a outra falava que era bergamota. Eu disse, então, gente, o Brasil começou na Bahia, então é tangerina. Então, como na Bahia tudo, né, a gente inova, a gente não tem só 16, né? A gente tem 21 dias de ativismo aqui, porque a gente entende que não dá para fazer um debate sobre enfrentamento à violência contra a mulher sem fazer um debate interseccional, de raça, de identidade de gênero, de orientação sexual. Não tem como fazer esse enfrentamento. Porque mulheres que são negras, elas sofrem mais violência. Mulheres que são lésbicas, elas sofrem violência diferenciada. Mulheres que são trans, elas sofrem violência diferenciada. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, meninas. Então, existe um processo que a gente precisa entender que existe uma interseccionalidade necessária para fazer esse debate. E aí, nesses 21 dias, né, que começa hoje, uma data que é muito simbólica para nós, né, que é o 20 de novembro, e que é uma data que a gente faz reflexões, muitas reflexões a partir de Zumbi, mas eu gosto sempre, né, de ser muito polêmica, e para mim as minhas reflexões são a partir de Aquatune, né, são a partir de Dandara, porque eu preciso, todos os dias, dizer à minha filha, Débora Maqueda, que ela pode ser o que ela quiser. Eu preciso todos os dias reafirmar para as meninas pretas e para as nossas crianças que elas podem ser o que elas quiserem, porque os livros didáticos nos ensinam o contrário, que a gente não tem capacidade. E aí é muito louco, porque a filha de uma amiga, né, nesses últimos dias, eu passando muito na televisão, ela sempre disse que queria ser cantora para a mãe, né? E aí nesses dias, eu dando muita entrevista, ela falou, ai, mamãe, eu acho, na verdade, que eu quero ser vereadora. Porque lá ainda passa muito na televisão, né? Eu falei, é isso, você vai ser vereadora, vai ser prefeita, é isso. É isso que a gente tem que incentivar todos os dias as nossas crianças a entender a importância de ocupar poder e fazer esse enfrentamento. E nesses dias que a gente consiga fazer uma mobilização nas redes, nas ruas, mas também de sensibilizar o Estado, né? De trazer o Estado para entender a importância de fazer esse enfrentamento. Porque o que a Tamo Juntas faz hoje é papel do Estado. O Estado não está dando conta do papel que ele tem, que é de fazer o enfrentamento à violência contra a mulher todos os dias, uma perspectiva multidisciplinar. Mas o que a gente precisa fazer todos os dias é trabalhar junta e junte, para poder fazer esse enfrentamento, porque quando a gente está junto, a gente está de bonde, a gente consegue fazer esse enfrentamento chegar muito mais longe, né? Alcançar muito mais pessoas. Então, enfim, era isso que eu queria falar e quero agradecer muito por estar aqui, muito honrada de estar aqui e que a gente siga fazendo esse enfrentamento, que esse seja o primeiro dia, né, desses 21, mas que a gente siga fazendo esse enfrentamento à violência contra a mulher todos os dias, porque todos os dias nós somos estupradas, violentadas e mortas, em razão da misoginia, do machismo, do patriarcado, que se reproduz há muito tempo. A gente precisa ter não só dados, é como Keila falou, a gente precisa de dados, mas o Estado brasileiro nos nega dados. Eu sou uma mulher lésbica, que eu não sei quantas mulheres lésbicas são mortas todos os dias. Se não fosse o dossiê do lesbocídio, eu não saberia quantas de nós são assassinadas. Então, a gente precisa todos os dias lembrar que o Estado brasileiro tem a obrigação de nos fornecer dados para que a gente possa cobrar desse Estado políticas públicas, porque todos os dias nos dizem que a gente precisa resistir. Mas existe um problema muito sério, Amelinha. É difícil resistir quando não se existe. Então, a gente quer existir para resistir e continuar fazendo luta. É isso. Tamo juntas, tamo juntos, tamo juntos. Beijo. Laila, que maravilha, né? Eu fico pensando aqui, refletindo um pouco depois da fala de vocês, e aí retomando agora para a gente concluir a nossa conversa a partir dessa segunda intervenção de vocês, né? No lugar de cada uma, né? Aqui nós temos o poder, a segurança pública, né? A doutora Maria Clécia, que aqui representa a segurança pública, que é o locus, né, das nossas, como é que a gente fala? Das nossas lutas, né? Porque aqui Keila trouxe dados e informações
e posicionamentos importantes sobre a luta que a ANTRA faz, né, para que os dados possam ser levantados, mas que haja, de fato, um reconhecimento de setores do Estado, da segurança pública, do judiciário, no sentido do acolhimento e do enfrentamento à transfobia, né? Você traz aqui elementos importantes para pensar, por exemplo, a existência em tempos passados pretéritos de uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, de aparelhos que acolhiam as mulheres, né? Keila traz também informações sobre a inexistência de políticas públicas voltadas para a população LGBT e, mais particularmente, né, aquilo que a gente conseguiu construir em certos momentos a partir de 2010, 2012, que foram a criação dos centros de referência e de promoção dos direitos da população LGBT, né, e de como hoje o Estado esvaziou, não é? Tudo isso, quer dizer, eu não sei se é o Estado que esvaziou ou foi o governo, né, os governos que esvaziaram. O fato é que inexistem hoje, de fato, políticas efetivas nesse caminho, né? E aí era um pouco o que eu queria que vocês refletissem mais nesse momento agora, para que a gente possa fechar a nossa conversa, né? E essa reflexão, Keila, que você traz desse caminho que foi construído aí em relação à luta do movimento trans no Brasil, que resultou hoje nessas eleições em algo que você mesmo fala que não se esperava tanto, né? E aí, aqui na Bahia, nós tivemos um esvaziamento na perspectiva do que a gente achou, né, Laina, que iria ser ampliado a partir da grande articulação que foi feita a partir do Fórum Marielles, da articulação de candidaturas de mulheres negras, que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, surtiram Belo Horizonte, né, surtiram efeitos, né, que são o efeito da sementeira, que é a ancestralidade de Marielle, né, porque ficou muito forte nessas eleições esse legado de Marielle. Se o assassinato de Marielle foi para acabar com ela e com tudo que ela representava de ameaça, foi um contrário, né? Porque potencializou as nossas revoltas, né? E a gente foi para cima, e a gente vai para cima. Né? Então, nós estamos aqui, portanto, com posições distintas, né? Da segurança pública, que pensa e que age dentro do possível, né? do que pode ser construído e do que a gente espera que a segurança pública possa nos oferecer, né? E o que é a nossa resistência, que estamos no movimento LGBTQI+, no movimento feminista, né, no movimento de mulheres negras, no movimento negro, no movimento quilombola, no movimento dos povos indígenas, né, que são esses sujeitos que hoje são as vítimas em potencial desse Estado, né? Então, é isso um pouco que eu queria que vocês refletissem ao final, né? E a gente vai também finalizando aí a nossa conversa. Eu não sei se há alguma questão posta pelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Se tiver, a Tayane aí pode falar, mas eu acho que nesse momento aqui a gente podia ir conduzindo a partir daí. Então, a nossa delegada, Maria Clécia, por favor, a gente poderia aí ouvir você um pouco nesse sentido, aí a gente poderia aí administrando um pouco o tempo, em 10 minutos,
as falas por conta do tempo aí que a gente também tem que fechar aqui, né? Sabe, quando o negócio expira, sai todo mundo do ar. Então, vai lá, doutora Maria Eu me Clécia. sinto, assim, professora, contemplada em ouvir essas mulheres, né? E esse discurso, essa fala, tem poder, é forte. E hoje, nos certificar de que esses espaços estão sendo ocupados, isso nos fortalece, nos anima realmente. Eu, na condição, aqui, falando em termos de segurança pública, necessariamente eu tenho que dizer que muita coisa ainda precisa ser vista, refeita, reformulada. Muita, não é pouca, não. E eu bato sempre na mesma tecla. Essa reformulação não é estrutural, não é mais viatura, não é mais computador, não. É o ser, é a pessoa. É o operador da segurança, é o operador do direito que precisa estar imbuído dessa questão de gênero. Isso é premente. E porque se ele não tem essa percepção, essa sensibilidade, ele pode ser o maior estudioso, o maior operador do direito e não vai fluir. Não vai. Porque certamente vai faltar a esse indivíduo empatia. E sem empatia, não tem polícia, não tem assistencialismo, não tem nada. Então, eu finalizo mais uma vez agradecendo e quero parabenizar, porque realmente as ONGs, as organizações civis fizeram toda a diferença e estão fazendo. Tudo que nós temos de conquista, a gente deve, no quesito direitos da mulher, a gente deve aos movimentos sociais. Hoje, vamos assim dizer, um pouco arrefecidos, mas a gente tem as organizações não governamentais. Essas têm se mostrado, né, de uma atuação assim ímpar. E eu parabenizo o pessoal aqui da Tamo Junto, que fez um trabalho brilhante. Salvou muita gente. Muito obrigada. Obrigada por sua fala. Keila? Então, vamos lá. Eu acho que é preciso resgatar um pouco de história, sempre quando eu faço essas falas, eu gosto de resgatar. Foi em 1992, pela primeira vez, nós tivemos uma vereadora eleita, que foi Kátia Tapeti, lá no Piauí. Né? Kátia foi eleita por 3 anos seguidos, depois das eleições, e sempre como candidata a vereadora. E passou um ano sendo vice-prefeita da cidade, né? E sempre com uma margem expressiva de votos. Então, Kátia, ela tem a ancestralidade, ela leva a Kátia com essa questão de eleições, para chegar até aqui. Como eu já falei antes, não foi um caminho fácil, não é um caminho fácil. A gente está sistematicamente, claro que acompanhando, a partir de agora, a ANTRA está empenhada em fazer um módulo ou fazer cursos ou seminários para que essas vereadoras eleitas elas possam cada vez mais ter subsídio para atuarem no Legislativo Municipal. Nós compreendemos a dificuldade que é, a Laina falava aí, como é que a gente vai ter 3 vereadoras apenas na Câmara Municipal, nesse campo de esquerda, e como é que vai se dar com essas identidades trans dentro desses parlamentos que muitos estão aí, povoados de direita, exemplo de Uberlândia, onde tem uma pessoa trans que foi eleita lá. Então, eu acho que o primeiro desafio que as pessoas precisam ter, e as pessoas que estão eleitas, especialmente as trans, é esse, é de partir exatamente para o que precisa ser feito, né? Sair dessa alçada polêmica, porque eles vão tensionar o tempo todo. O campo da direita, da extrema-direita, é perverso, eles vão tensionar o tempo todo. Para vocês imaginarem,
A primeira declaração que recebemos de Belo Horizonte depois da eleição de Duda Salabert foi do deputado, do vereador que ficou em segundo lugar, atacando ela. E como é que ele ataca a Duda? Chamando pelo nome de registro, chamando ela como se homem fosse. Então, é essa mentalidade tacanha que tem esses vereadores que se elegeram aí, que eles vão utilizar todo o tempo para desqualificar o que é o discurso do Crivella ontem, falando sobre bolos. É essa mentalidade que esses políticos, que eu chamo a era da naftalina, têm para discutir política, aproveitar um debate na TV para falar de um ataque de pedofilia em Secretaria Municipal de Educação. Aonde é que a gente está? Aonde é que a gente vai parar? E não acontece nada com esses caras. Então, você imagina, se estão atacando a gente graúda, imagina quando chegar na gente miúda lá embaixo. Então, o nosso desafio ele vai ter que ser permanente, a nossa vigilância ela vai ter que ser cotidiana a qualquer caso de que se avance o conservadorismo em cima dessas pautas para a gente atuar. E a gente já fez. Tem uma menina no interior de São Paulo que já começou a sofrer violência da própria população conservadora que está lá no município, já chamando pelo nome de homem, dizendo que ela vai ter que entrar na Câmara Municipal, utilizando, então, as indumentárias que ela não usa até então. Então, eu acho que é o momento de celebrar muito essas candidaturas, é o momento de dizer que é um passo importante que a gente está dando rumo ao futuro, mas é o momento de permanecer vigilante, ao sinal de qualquer retrocesso, de qualquer ataque, a gente vai lá e reaja da mesma forma, porque são vereadores e vereadoras que estão eleitos. Então, o papel deles é igualzinho de todos os demais vereadores ali. É um voto que conta, sim. Eu acho que as bancadas são importantes, ela ainda traz esse aspecto, mas eu acredito que exatamente esse desafio precisamos ter em mente, que vai ser uma batalha bem árdua até chegarmos em 2022, mas a gente chega com força, foco. É isso, um beijo. Obrigada, Keila. Lá na companheira. Então, né? São várias as questões. Conseguir se desafiar, enfim, né? E continuar fazendo enfrentamento. Eu acho que hoje a gente recebeu a notícia, né, de uma companheira que foi assassinada, que foi candidata à prefeitura, né? Que foi assassinada. E eu acho que é muito louco, assim, porque a gente continua vivenciando, mesmo nós sendo mulheres que fazemos o enfrentamento todos os dias e lutamos pela ocupação de poder. Companheiras estão sendo ameaçadas, né, não ocuparem os cargos que foram eleitas. A gente segue sofrendo violência política, enfim. E aqui em Salvador, acho que não é diferente. A gente tem 43 cadeiras e mais de 30 são da atual gestão, né? De apoio à atual gestão municipal. E que vai se perdurar, né, no próximo período, só trocou o nome, né? Mas continuam os mesmos métodos, né? A verdade é essa. E, para além disso, o que a gente tem visto, né, no cenário atual é que o fundamentalismo e o fascismo têm se fortalecido muito, né? Tem feito bancadas e mais bancadas. Em Salvador, a gente tem uma bancada muito forte de uma igreja fundamentalista, né? Que está dentro daquela bancada nacional, né? Da Bíblia, do boi, da bala, enfim. Então, a gente precisa continuar se fortalecendo. E aí eu acho que, para mim, nunca funcionou fazer luta só. Não funciona fazer luta só. A gente precisa se fortalecer desse jeito que a gente está aqui. Se ouvindo, né? Enfim, se acolhendo, se fortalecendo, porque senão a gente não consegue fazer esse enfrentamento. Acho que não vai ser fácil esse próximo período, mas tem uma coisa que para mim é muito forte, assim, sabe? Em 2018, quando essa criatura ganhou, eu chorei muito, assim, fiquei muito mal. Enfim, eu sou uma mulher sapatão, eu sou uma mulher preta, gorda, né? Eu sou uma mulher brasileira. Então, assim, eu não teria motivos para sorrir com esse homem ganhando. Mas, para além disso, né, eu pensava muito em minha filha, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, que, enfim, né, ela não segue padrões, né? E aí, para mim, era muito louco pensar nisso, mas, ao mesmo tempo, uma coisa eu tinha muita certeza. A gente não cabe mais em caixa, a gente não volta mais para o armário. E é assustador pensar que a gente pode ser morta, que a gente pode ser violentada, né, que a gente sofre todos os dias com ataques, né? A gente teve, por exemplo, a plenária das Pretas do Salvador foi invadida e na invasão colocaram vídeos de campos de concentração nazista
queimaram bandeira LGBT nesse vídeo. Então, assim, isso é um anúncio do ódio, do avanço do fascismo, do fundamentalismo. Mas se tem uma coisa que a gente não tem, é medo. A gente não tem medo. A gente tem muita coragem para fazer enfrentamento, porque disso depende as nossas vidas e de várias outras gerações. Então, por nós, pelas outras, pelas nossas ancestrais, a gente segue fazendo luta, a gente segue fazendo resistência e a gente segue existindo para poder resistir. É isso, gente. Força para nós e que a gente continue ocupando os espaços sem medo e de forma coletiva. Pronto. Muitíssimo obrigado. Tatiane, tem alguma questão aí? Oi? Tatiane? Eu acho que Tatiane não está. Mariana. Bom, então vamos lá. Eu queria agradecer imensamente a vocês, a disponibilidade que vocês tiveram de estar aqui nesse dia de abertura da campanha 16 dias, né, dessa intersecção entre raça, identidade de gênero, classe, né, como a gente se coloca, como a gente se vê nesse processo de construção das nossas identidades, que são múltiplas, né, de como a gente transita e quais os nossos compromissos nos espaços onde caminhamos. Né? Não é fácil se posicionar e se colocar, né, Keila, com o seu corpo, com a sua vida, para o movimento, né, nesse processo de construção do movimento social, Laina, que está aqui também, que caminha nessa mesma direção, não é fácil, né, e a gente entende que, longe da organização coletiva, a gente não vai para lugar algum. Então, esse é o grande... a grande certeza que todas nós temos, né, com relação às nossas lutas, aquilo que a gente acredita e o que nos coloca nos lugares que nós estamos, né? Que nós somos, como diz Érica Capinã, infiltradas e infiltrantes aonde estivermos, né? Então, isso é importante, essa consciência e essa percepção de quem nós somos, do que nós fazemos, né, no lugar onde nós estamos. Eu acho que isso é tudo, né? É isso que me faz ser professora, é isso que me faz ter sido diretora do departamento, ter sido vice-reitora, superintendente da educação básica e agora estar na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né? Não é para deleite, é trabalho, é militância, é construção de políticas públicas. Eu acho que isso é o que a gente acredita, né? Então, eu queria muito agradecer mesmo a vocês. Infelizmente, nós tivemos problemas com duas grandes companheiras que não puderam mesmo, né, por razões muito fortes, estar aqui, não conseguiram chegar a tempo, mas mandaram mensagem, né, Mona, Tayara, que são companheiras valiosas, que a gente sabe que conta sempre, né, nas nossas lutas. E também agradecer aqui a Maria Clécia, né, nossa delegada, que está lá no Sertão Cisaleiro, fazendo a resistência lá, né, porque não é fácil também, né, ser mulher, ter consciência de onde a gente está, nesses espaços onde os machos dominam e predominam, né? Então, a segurança pública ainda é um espaço extremamente masculino e com esse traço machista muito forte, né? Enfim, e que a gente tem muito ainda o que caminhar. Tatiane, a gente está se despedindo já, né? Não sei se tem alguma questão. Agradecer, Pro, desculpa, tentar, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e aí que na hora que você me chamou, eu tinha ido
ir ao banheiro. Agradecer a vocês, agradecer a Laiana, a Crisóstomo, conheço muito o seu trabalho, sei muito bem da sua militância. Keila, você falou muito bem, parabéns. Precisamos, sim, de pessoas como vocês para poder representar a gente. A violência contra a mulher perpassa todos os meios. Eu estou aqui na educação básica, fizemos 2 rodas de saberes, e o nosso objetivo é tentar ver esse adolescente, essa criança, seja um adulto saudável, um adulto que respeite todos os gêneros, um adulto que respeite realmente seu companheiro ou sua companheira. Gratidão, Proamélia, a senhora foi mediadora maravilhosa. Estou aqui muito feliz por estar participando desse belíssimo evento. Okay. Tá bom, então, obrigada a todas. Eu vou estar de volta numa mediação na última live, que vai ser sobre transeducação. Vamos estar com algumas companheiras travestis e transexuais, professoras, discutindo conosco sobre educação e a intervenção e a ocupação dos espaços de educação formal. Tá? Muito obrigada, Laila, muita sorte. Pode contar conosco aí, né, Keila? Nessa construção do preciso de vocês, por favor, viu? Pode contar conosco. Coletivamente essa mandato. Pode contar conosco, você não tenha dúvidas disso, e nós vamos buscar muito a nossa parlamentar Sapatão, Preta, para caminhar com a gente. Tá? Então, um beijo grande, muito obrigada, Tatiane, a Mariana, Ellen, Keila, Laina. E agradecer a Clécia por ter aceitado o convite. Falei também aqui nela, Clécia, que foi é uma batalhadora lá, no lugar que ela está, que é muito forte. Tá? Obrigada, gente. Um beijo. E até mais. Tchau.